Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 5. Deus vem falando muito no meu coração. Hoje nós estamos comemorando, celebrando o Dia dos Pais. Homens valorosos, virtuosos, cheios do Espírito Santo. E nós iremos aprender aqui através de um outro homem também, chamado, quem? Jairo. Marcos 5, versículo 21. Nós estaremos aprendendo com esse homem algumas atitudes que mudarão a nossa vida, mudarão a nossa casa, mudarão a nossa família e usarão essa experiência para ajudarmos outras vidas. Marcos 5, 21 a 43, diz assim a palavra do Senhor, que fala sobre o pedido, a oração, o clamor de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vindo a Jesus, prostrou a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Eu vou pular para o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns das sinagogas, alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crer somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandando sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, onde a criança estava, tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, ó Senhor, nós queremos declarar a nossa total dependência do Senhor. Precisamos, Espírito Santo de Deus, da Tua palavra. Precisamos, meu Deus, meu Pai, entender a Tua palavra. Na parábola, Senhor, meu Deus, da semeadura das sementes, meu Deus, meu Pai, o Senhor diz que aquele que não compreende a palavra, vem o inimigo, Senhor, e a rouba do seu coração. Não, Senhor, meu Deus, meu Pai. Queremos, ó Deus, que nesta noite o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê entendimento, para que possamos compreender esta palavra, porque nós temos aprendido com Teu Espírito Santo, que depois da palavra surge-se o milagre. Podemos ver isso desde Gênesis, Senhor, meu Deus, até Apocalipse, em que o milagre acontece logo depois da palavra. E cada um de nós, meu Deus, meu Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo nos trouxe, com certeza nós precisamos de um milagre do Senhor na nossa vida. Precisamos de um milagre do Senhor na nossa família. Precisamos de algo que só o Senhor pode fazer na nossa vida. E eu tenho certeza, Espírito Santo, que há desejo no Teu coração em realizar sobrenaturalmente a Tua boa ação, o Teu mover, os Teus milagres na nossa vida. Por isso, Espírito Santo, que o homem diminua e só o Senhor possa aparecer, só o Senhor possa crescer. Que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, venha impactar as nossas vidas. Que a Tua palavra venha, Senhor, meu Deus, transformar as nossas vidas. Que a Tua palavra venha cumprir o Seu propósito nas nossas vidas. No nome poderoso de Jesus Cristo.
Amém e amém. Eu coloquei um título para esta mensagem: salvando a sua família da morte. Essa mensagem está bem direcionada aqui para o Dia dos Pais, mas eu quero dizer que você, mulher, também vai receber poder nesta noite para salvar a sua família da morte. Morte significa fim, dona Anunciada. Morte para o homem significa fim. E eu queria pedir ao Espírito Santo que pudesse estar ministrando muito mais do que as palavras que você vão estar ouvindo nesta noite. E que esta morte não se contempla exatamente ao texto em que fala sobre a morte física, mas que o Espírito Santo possa trazer para você qualquer área da sua vida que você está vivendo uma morte, seja na sua vida espiritual. Oh Deus, hoje nós fomos surpreendidos por Deus com esse mover sobrenatural dos dons do Espírito Santo do Senhor. E quantos de nós não temos esses dons? Quantos de nós estamos ou mortos espiritualmente ou à beira da morte, doente espiritualmente? Eu queria que você permitisse que o Espírito Santo ministrasse no seu coração a morte na sua vida sentimental, a morte na sua vida conjugal, a morte na sua vida familiar. Qual a morte que você está vivendo nesta noite? Deixa eu te dar uma boa notícia: o autor da vida está neste lugar para transformar toda a morte em vida. Gostaria de apresentar neste dia tão especial a história desse pai, desse homem chamado Jairo. Jairo era um homem muito importante da alta sociedade judaica. O texto diz que ele era um dos principais da sinagoga, que em um determinado momento da sua vida, ele recebe uma notícia que a sua filha de 12 anos estava enferma à beira da morte. E este homem, dona Anunciada, por ele ser um dos principais da sinagoga, ele era visto pela sociedade um homem muito importante. Era um leigo que cuidava, vamos dizer assim, da liturgia da sinagoga. Ele não ministrava na sinagoga, mas ele preparava o ambiente para que o sumo sacerdote pudesse ministrar. E um homem leigo, ele só poderia ter uma posição dessa, dos principais da sinagoga, se ele fosse um homem influente na sociedade, um homem próspero. Jairo era um homem rico, era um homem próspero, era um homem rico financeiramente e era um homem rico de influência, por ser um dos principais da sinagoga. Em um determinado momento na vida deste homem, mesmo servindo a Deus, mesmo tendo esta influência e este poder econômico e financeiro, a sua filha adoece. E esse texto vai nos ensinar que mesmo diante de situações extremas como a morte, que aparentemente, eu coloquei aqui entre aspas, é o fim, as atitudes certas levam a um recomeço e uma nova vida. O que é que o Espírito Santo de Deus está dizendo através desta introdução? Independentemente de como você está vivendo, ou doente, ou vivendo uma situação de fim na sua vida, o Espírito Santo te trouxe neste lugar para dizer que não é o fim, é o começo de uma nova vida. Aleluia! Fala mais. O Espírito Santo está ministrando no meu coração já desde o começo. Muitas famílias aqui precisando ser restauradas. Muitas famílias precisando do poder de Deus. Estão enfermos, estão doentes, servem a Deus, vão às sinagogas, mas ainda estão doentes. E o texto nos ensina, nos mostra que este homem chamado Jairo
teve atitudes que mudaram a situação, não só do coração dele, mas de toda a família. E eu queria que você prestasse atenção no significado dessa palavra atitudes. Posição, reação, resposta a uma ação por meio de outra ação que tende a anular a precedente. Eu gostei desse significado da palavra atitudes. É uma reação minha. É resposta a uma ação de uma determinada situação que eu estou vivendo que vai mudar aquela que me trouxe aquela situação de desconforto. Se eu tenho uma atitude, Rangel, eu posso mudar, eu posso anular aquela ação precedente, aquilo que trouxe o problema para a minha casa, aquilo que trouxe o problema para a minha vida, para a minha família. Jairo era um homem de muitas qualidades, e eu queria registrar algumas atitudes de Jairo, para que nós possamos ter atitudes na nossa casa. No momento que o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra para nós, a Bíblia diz que tudo que está escrito, para o nosso ensino, está escrito. E o que é que nós fazemos com o conhecimento? Aplicamos ele para ter o resultado da palavra. A primeira atitude de Jairo. Qual era a situação de Jairo? Um homem influente, um homem poderoso. O texto não fala, nem os textos correlacionados falam. Mas acredito eu que este homem deve ter procurado os meios naturais, pastor Talismã, para trazer a cura da filha dele. Eu acredito que por ser um homem influente, ele deve ter consultado qual era o melhor especialista da área. Por ser um homem de poder econômico alto, ele deve ter contratado os melhores profissionais para trazer a cura para a sua filha de 12 anos. O texto não fala sobre isso, mas eu creio que qualquer homem, qualquer pessoa, procuraria trazer uma solução para o problema que está vivendo. E este homem deve ter feito isso. E ele não achou nenhum resultado, não encontrou nenhum resultado, não obteve nenhum resultado. A chegar um momento que esse homem ouve falar de Jesus Cristo. E a Bíblia diz aqui no versículo 22, que ele veio a Jesus pessoalmente. Diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Todos nós podemos buscar ao Senhor. Agora, o que é que acontece na vida das pessoas? Você busca primeiro tudo na sua vida, menos a Deus. Você procura os médicos, você procura a ciência, e depois, quando não dá certo, quando não traz o resultado, você busca a Deus. Mas nessa noite nós estaremos aprendendo com Jairo que a atitude de buscar pessoalmente, diga pessoalmente, ao Senhor, muda a história de uma família. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Olha esse salmo de Davi. Buscai o Senhor e a sua face. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Olha o versículo 12. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Buscai o Senhor e a sua força. A maioria das vezes de não buscarmos a Deus é porque estamos cansados, estamos desanimados. Aquela notícia nos machucou, nos feriu. Aquela notícia minou as nossas forças. E qual é a tendência? Permitir que isso seja comum na nossa vida, que seja natural na nossa vida.
A palavra do Senhor nos ensina que quando nós não estivermos com força, nós devemos buscar o Senhor e a sua força, para que possamos estar de pé diante do Senhor, clamando a Deus, buscando o Senhor, lutando espiritualmente para conquistar aquilo que nós estamos querendo. Mas o versículo fala mais. Assim como Jairo, a busca ela tem que ser pessoal. Diga, a busca tem que ser pessoal. Você pode pedir a um pastor para orar com você? Pode, deve. Pode pedir um aconselhamento? Pode, deve sim. Mas você não pode depender exclusivamente da oração do intercessor. Uma vez que o mesmo acesso para o pastor, o mesmo acesso para o intercessor, você tem, chamado Jesus Cristo. Você pode entrar na presença do Senhor e buscar Ele pessoalmente. A Bíblia não fala que Jairo tinha experiência com Jesus. A Bíblia não fala que Jairo tinha relacionamento com Jesus. A Bíblia não fala que Jairo tinha intimidade com Jesus. Mas a Bíblia nos dá a entender que ele ouviu falar a respeito de Jesus. E não mandou ninguém. Ele poderia ter chamado um sumo sacerdote. Era um homem influente da sinagoga. Ele poderia ter chamado um outro sacerdote. Ele era um homem de conhecimento na sinagoga. Mas Jairo decidiu buscar o Senhor de forma pessoal. Quer trazer vida para a sua família? Busca o Senhor de forma pessoal. Jeremias 29, 12. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E o versículo 14, a parte A, tem uma promessa de Deus. Com Deus, Edilson, é causa e efeito. O versículo 14, a parte A, ele diz o seguinte: e deixareis ser achado por vós, para quê? Com o propósito de mudar a nossa sorte. Quer sair do cativeiro? Que mudar a sorte no original é sair do cativeiro. Tem alguma coisa que está prendendo você? Tem alguma enfermidade sobre a sua vida? Busque a Jesus, mas busque com fé. Existe uma promessa de Deus que você, se buscar a Ele, Ele se permitirá que você ache. Mas buscar como, pastor? Busque com fé, com coração. Eu sei que Tu és Jesus, eu sei que Tu és o Cristo, eu sei que Tu és o Filho de Deus, eu sei que o Senhor pode mudar a minha situação. Então, Senhor, eu estou te buscando. A segunda atitude deste homem, deste pai, é reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aleluia. Se eu reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, eu vou reconhecer que Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Se Ele tem poder sobre tudo e sobre todos, dona Anunciata, e eu entendo que este poder dele é um poder que ninguém pode vencê-lo, esgotá-lo, eu vou ter um resultado dessa ação de procurar o Senhor. No momento que eu entendo, que eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, a primeira coisa que eu tenho que fazer, sabe o que é? Adorá-lo. A gente chega diante de Deus e muitas vezes saímos da presença dele, paramos a oração, pedimos todos os lados, de todas as formas, perdão pelos nossos pecados, e não reconhecemos o Senhor e o adoramos. Uma atitude de Jairo foi: prostrou-se, versículo 22, a parte C de Marcos capítulo 5, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Para um judeu, se ajoelhar diante de um homem,
Ele tinha que reconhecer que este homem era Deus. Jairo não tinha o conhecimento de Jesus que nós temos. Jairo não tinha a experiência com Jesus que nós temos. Mas mesmo assim, ao ele ouvir falar a respeito de Jesus, ele acreditou que Jesus era Deus e prostrou-se aos pés do Senhor. Isso é uma atitude de reconhecimento e de adoração. Quer trazer vida para a sua casa? Reconheça Jesus Cristo como seu Senhor, se prostre diante dele, busque o Senhor. Terceira atitude de Jairo: persevere na fé. Vira aí para teu vizinho, diz para ele: persevere na fé. Pastor, eu tenho fé. Legal. Mas se eu não perseverar na fé, dona Anunciata, não vale nada. Você sabe o que significa perseverar? Perseverar significa você reter. Significa conservar, que significa reter em seu poder. A fé, por ser um dom de Deus, eu não posso permitir que a adversidade, que as más notícias, que os problemas e que as lutas roubem a fé de mim. Eu preciso perseverar na fé, eu preciso reter em meu poder, eu preciso firmar, permanecer sem mudar o meu entendimento com relação à minha fé em Jesus Cristo. Jairo, ele perseverou na fé, versículo 23 diz assim: e insistentemente lhe suplicou: minha filha estará morte, vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. O problema do povo de Deus é que quer as bênçãos, mas não quer o relacionamento com Deus. Porque quando nós iremos estudar esse texto, e vocês viram que eu pulei alguns versículos, é que houve um momento na vida de Jairo, que uma mulher com fluxo de sangue chega para Jesus, interrompe aquele momento, e Jesus teve que parar para ouvir aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher de fé tão violenta, que Jesus teve que parar para ouvir, porque dele saiu virtude, dele saiu poder. E ele queria mostrar através dessa experiência o que Jairo poderia conseguir. E muitas vezes nós começamos e não terminamos. Muitas vezes nós oramos por uma situação da nossa vida. Oramos uma semana, oramos um mês, fazemos um jejum de 21 dias, fazemos o jejum de Daniel, como costumam falar, fazemos o jejum de Jesus de 40 dias, como costumam falar, mas depois disso, eu não vi nada, é porque Deus não quer operar na minha vida. Muitas vezes Deus permite uma coisa que eu costumo chamar dentro desse texto, chamado parada obrigatória. Tem que parar para você ver quem é Jesus Cristo. A Bíblia diz que na hora que Jairo chama por Jesus, Jesus seguia Jairo. Estava indo para a casa de Jairo para trazer a cura, que no primeiro momento ela estava morta, mas não tinha morrido ainda. Para Jairo ela ainda não tinha morrido. E quando estava indo a caminho da casa de Jairo, chega uma mulher e interrompe ele. Esse é um momento de parada obrigatória, que eu costumo dizer que Deus não dá a resposta imediata para a gente conhecer quem é Jesus. Porque nesse momento Jairo teve que ficar ao lado de Jesus. Nesse momento Jairo teve que ouvir Jesus falar. Neste momento Jairo teve que ver Jesus operar milagres na vida de outra pessoa, para que a fé dele fosse fortalecida. Ei, eu me lembrei agora de quando eu viajava, eu trabalhava em Petrolina, e eu pegava um ônibus leito para ir para Recife, se eu não me engano são 700 e poucos quilômetros, de Petrolina para Recife, e quando eu viajava tinha umas paradas obrigatórias, era uma parada para a gente lanchar, ou parada abençoada, para recarregar
as energias. E eu me lembro, dentro desse texto aqui, que Jesus fez essa parada obrigatória para recarregar a energia de Jairo, a fé de Jairo. Ei, Jesus está demorando? Tá não, ele está ensinando algo nesta parada obrigatória na tua vida. Insistentemente lhe suplicou. Se algum momento você não ver nada, persevere na fé, não tenha medo, creia tão somente. Jairo era um homem que perseverava na fé, e mesmo assim, versículo 22 diz que ele insistentemente lhe suplicou. O tempo todo ele falando com Jesus, o tempo todo ele pedindo a Jesus, o tempo todo ele falando para Jesus: minha filha está morta, vem e põe olha que fé, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Na hora que o Senhor chegar, Jesus, na minha casa, aquilo que era o fim será um recomeço na minha vida. Aquilo que era tristeza vai ser alegria na minha vida. Então vem, Jesus, para minha casa, impõe tuas mãos sobre a minha filha. Insistentemente ele falava isso sobre Jesus. Insistentemente ele pedia. Mesmo assim, o versículo 35 fala que falava ele ainda quando chegaram alguns de casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Infelizmente, notícias ruins também chegam aos pais. Notícia ruim chega aos pais. Infelizmente, notícia ruim chega na nossa vida. Homens, pais, preste bem atenção. Quando estamos com Jesus, as notícias ruins podem chegar. Eu costumo dizer que o problema não é o problema é quando o problema vem, como é que eu estou com Deus. Na hora que eu recebo, imagina só, Jairo recebe essa notícia. Ele estava com quem? Com Jesus. Na hora que ele recebe essa notícia, se ele não estivesse com Jesus, imagina a situação, um pai perdendo a sua filha, recebe a notícia que a sua filha morreu, o homem ia desesperar, o homem ia angustiar. Mas deixa eu trazer para você o Salmo 112. O Salmo 112 fala sobre o justo. Diz que o justo, aquele que é justificado pelo sangue do Senhor Jesus, ele não se atemoriza de má notícias. Diga o justo, diga eu sou justo, e eu não me atemorizo de má notícias, porque o meu coração está firme, inabalável em Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós estamos com o nosso coração firme, inabalável em Jesus Cristo, nós não tememos as má notícias. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu até escrevi isso aqui, achei muito legal. Quando estamos com Jesus, as má notícias, as notícias ruins, elas podem até chegar, mas ela tem um prazo de validade muito curto. Glória a Deus. Todas as vezes, pastor, é regra. É padrão. Todas as vezes que você estiver firme com Jesus Cristo, estiver fortalecido na força do Senhor, estiver perseverando no Senhor, perseverando na fé que Ele lhe deu, e vier uma má notícia, alegra o seu coração. Ela tem um prazo de validade muito curto. Aleluia. Versículo 36 diz assim: quando ele recebe a má notícia, Jesus, sem acudir a tais palavras dos que chegaram na casa dele, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia tão somente.